homens deformados, começou uma metamorfose nos homens multiplicados de Adão, né? E deles começaram a nascer filhas. E dessas filhas, eles começaram a gerar filhas. E dessas filhas, os filhos de Deus começaram a interessar por essas filhas dos homens. E aí você pode perguntar, quem são esses filhos de Deus? Esses filhos de Deus são os multiplicados de Adão, que são chamados filhos de Deus. Alguns deles não pecaram, alguns deles não se multiplicaram, continuaram irrepreensíveis. Alguns desses multiplicados conservaram, né, a primacia deles como homens assexuados, né? E como era Adão antes de pecar, né? Quando o Senhor pegou Adão, plantou o jardim a oriente do Éden e colocou o homem no jardim para proteger o homem do que estava fora, do que estava acontecendo fora do jardim, né? Por isso que o Senhor pegou o homem que ele criou, que ele formou, né, da terra e pôs no jardim. Mas aí fora continuou aquele caos, continuou aquela confusão de homens gigantes, homens com homens, homens com mulheres, mulheres com mulheres, aquela confusão continuou fora do jardim. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. E nós sabemos que os homens passou um certo período que o Senhor decidiu que o homem viveria, o homem formado do barro, viveria só o máximo 120 anos. E nós sabemos disso, né? Até hoje. E daí começou, daí esse período em que os homens começaram a se multiplicaram em animais deformados, em animais, metade homens, metade animais, e é nesse próprio período que começou, né, a existência de animais impuros, né? Formaram aí nessa confusão, nessa promiscuidade do homem, né? Formaram-se os animais impuros nesse período. E mais na frente nós podemos ver que Deus decidiu, né, destruir toda a terra, né? Vamos continuando lendo aqui, né? No capítulo 4, naqueles dias estavam os nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então, os homens se multiplicaram em gigantes e também quando os filhos de Deus começaram a ter relações com as filhas dos homens, delas nasceram também homens gigantes, que começaram, né, a popular mais ainda a terra e são esses nefilins nascidos das filhas, né, dos homens, eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade, né? E mais abaixo fala: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então ele viu que toda a imaginação dos pensamentos. Então, persuasos por Satanás, eles começaram a pensar em tudo que eles pensavam, eles tinham aquela autoridade de gerar, então eles geravam.
eles geravam coisas assombrosas, coisas que o Senhor abomina, coisas abomináveis para o Senhor. E o Senhor arrependeu-se, né, de haver feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração e disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E Deus arrependeu e decidiu de acabar com tudo. Mas no versículo 8 nos diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor separou Noé, separou os filhos de Noé, que eu creio que foram os multiplicados de Noé, né? E separou mulheres, né, para esposas, para mulheres dos filhos de Noé, e a mulher de Noé também. E entraram na arca e ficaram ali na arca. E o Senhor falou com Noé: pega um casal de cada animal, macho e fêmea, né? Porque aí já tinha o animal macho e fêmea, e dos puros e dos impuros, e coloque com você na arca. E assim Noé fez, separou os animais puro e impuro, né? O Senhor fez vir até Noé, e Noé colocou na arca um casal de cada espécie de animais, né? Se você não viu o vídeo anterior sobre o comentário, volta lá que você vai entender melhor essa situação. Passou o dilúvio, né? Aí Noé sai da arca. Noé sai da arca com seus filhos e fala assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, depois que tinham morrido todos os homens sobre a face da terra, Deus fez eles morrerem, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e encheis a terra, e enchei a terra. Mas vamos parar nesse versículo aqui um pouquinho e vamos voltar lá. Quando o Senhor desistiu, né, falou que os homens, né, que ia destruir a terra. Mas antes que o Senhor destruísse a terra, na terra existia alguns dos multiplicados que não se contaminaram, que foram irrepreensíveis, que continuaram sendo irrepreensíveis, que eram virgem, quer dizer que não tiveram contato com nenhuma filha dos homens, continuaram irrepreensíveis. Esses multiplicados, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e vamos ver onde foi parar esses multiplicados que o Senhor separou antes de mandar o dilúvio, porque ficaram alguns irrepreensíveis. O Senhor tirou Adão, né, daquele meio e colocou ele no jardim protegido, e esses multiplicados irrepreensíveis, vamos ler Apocalipse 14. Apocalipse 14 fala assim, do versículo 3 em diante, para antecipar: e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. O que é interessante que no versículo 5,
a primeira parte fala, e na sua boca não se achou engano. Poderia falar, e nas boca deles, né? Não, mas está falando, e na sua boca não se achou engano, porque na multiplicação ele pegou um, e na boca daquele ali não achou engano. Aí ele tirou Adão daquele meio, do ocidente, e colocou ele no jardim. E os outros multiplicados irrepreensível resgatou, né, para o céu. E na boca de Adão, do primeiro formado da terra, não achou engano, né? E depois volta, porque são irrepreensíveis. Volta a falar daqueles 144 mil que foram como primícias, né, para o Senhor. Né? Estes são os que não se contaminaram com mulheres. E na boca deles não acharam mentira. Né? Eles permaneceram irrepreensíveis. Isso é em Apocalipse capítulo 14. E voltamos lá em Gênesis. O Senhor tirou, né, os multiplicados, eu os chamo assim de multiplicados, né? E o Senhor, então, tiraram eles da terra, né, como primícias, e Adão colocou no jardim. Mas aí nós sabemos como que foi, como que acabou, né, a história de Adão no jardim. Ele colocou Adão para proteger Adão no jardim, cercou o jardim para proteger Adão. Mesmo assim, de Adão o Senhor multiplicou a Eva, né, e a Eva pecou e fez Adão pecar também. Aí o Senhor tirou Adão do jardim e voltou com Adão para a terra de onde Adão foi tirado, né? E voltamos aqui no capítulo 9 de Gênesis, né? Que Deus abençoou Noé e seus filhos e disse, frutificai e multiplicai-vos. Quer dizer, tenha sabedoria e multiplicai-vos, vocês, aos filhos de Noé, né? Não de Adão, os filhos de Noé. E nós sabemos a genealogia dos filhos de Noé. E os filhos de Noé se multiplicaram, né? E vamos ler aqui a parte dos filhos de Noé. Vamos ler aqui, despertando. Vamos ler a parte dos filhos de Noé, capítulo 9 de Gênesis, né? Aqui, ora, os filhos de Noé, capítulo 9, versículo 18. Ora, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Especificou que Cão é o pai de Canaã. Tem um mistério nisso aí. Estes três foram os filhos de Noé, e destes foi povoada toda a terra. Uma coisa me chama a atenção, porque quando, aqui olha, quando mais embaixo fala, né, e começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Aí fala, bebeu do vinho e embriagou-se e achava-se nu dentro da sua tenda. E aí Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus irmãos, né? Cão, pai de Canaã, ainda não tinha filhos, não fala de filhos dos filhos de Noé, mas Cã era um multiplicado de Cão, Canaã era um multiplicado de Cão, por isso que aqui fala, e Cão, pai de Canaã, viu, aí por isso a Bíblia não nos deixa enganado, fala de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus dois irmãos o que estavam fora, os dois irmãos que estavam fora. Aí mais para baixo, a gente vê que Noé amaldiçoa Cão. Aí Noé desperta, né, do seu vinho e soube que seu filho mais moço lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, porque Cão já tinha sido multiplicado em Canaã. Então ele amaldiçoou Canaã, que seja servo dos servos, será seus irmãos.
E aqui nós podemos ver a nova geração dos multiplicados. E essa geração, né, nós chegamos a Abraão. Quando Abraão foi escolhido, né? Nós sabemos, né, que através dos achados arqueológicos não tem como explicar alguns repertos arqueológicos encontrados em países que era propriamente fora do contexto daquele povo, né? Foram encontrados repertos arqueológicos em países longe daquela geração, da primeira geração dos multiplicados. Mas é porque eles se multiplicaram e encheu a terra. O Senhor ordenou que eles se multiplicassem e encheu a terra. Nós não sabemos explicar o meio do poder de Deus para fazer como fala, essa maravilha, né, esse poder da multiplicação e já súbito, né, o poder de Deus já fez com que eles se multiplicassem, já eram por toda a terra, né, porque ordenou que multiplicasse e encheu a terra. E aí começou essa geração de multiplicados em terras lontanas, né, longes, e ali eles tiveram as suas, alguns que talvez desviaram, né, da presença do Senhor, e nisso eu creio que Melquisedeque, né, que não teve pai, que não teve princípio de vida, que não teve mãe, é sacerdote em eterno, né, ele era um dos multiplicados. Melquisedeque que apareceu para Abraão, né, que abençoou Abraão, que deu a bênção da multiplicação a Abraão. Abraão era um descendente desses multiplicados, porque Abraão foi multiplicado de Terá. Terá multiplicou Abraão. Por isso que nós, às vezes, não entendíamos o porquê que Deus permitiu que Abraão casasse com Sara. Abraão mesmo fala que Sara é minha irmã, mas só da parte de pai, não da parte de mãe, né? Por quê? Porque Sara foi multiplicada de Terá. Terá multiplicou Abraão, multiplicou Naor, multiplicou Sara, e Abraão pôde casar com Sara para seguir aquela linhagem. E Sara não era sua irmã. De certa forma, de certo modo de ver, era irmã, porque Abraão e Sara eram filhos. Você lembra das células que multiplicam? A célula multiplicada é nominada filha da célula mãe, né? Célula madre. Então, Abraão e Sara eram filhos de Terá, mas não eram irmãos, porque eram multiplicados. Por isso que o Senhor como fala, permitiu, tem hora que não me vem a palavra em português, por isso que o Senhor permitiu que Abraão se casasse com Sara. E como Abraão era daquela linhagem, o Senhor viu em Abraão, né, como eu posso falar, a fidelidade de Abraão. Terá foi corrompido, de uma certa forma, porque os estudiosos falam, né, que Terá fazia estátuas de deuses, né, naquele lugar, em Uz dos caldeus, né, que era uma terra própria, longe da terra originária. Ele estava, talvez quando a raiz dele, da multiplicação dele, multiplicou ali, né? Então, ele era fabricante de estátuas, de imagens, que era contra o Deus Altíssimo. Mas Abraão e tem até uma história de Abraão, mas não é o caso de eu contar aqui agora, mas Abraão era temeroso ao Senhor e tinha fé no Senhor. Aí o Senhor viu em Abraão aquela possibilidade de restaurar o povo escolhido do Senhor, a raça pura, a raça eleita. Então, através de Abraão, ele chamou Abraão para uma terra, né? E Terá, sabendo que Deus chamou Abraão,
que Terá fez? Pegou Abraão e todos os seus filhos e foi para Carã. E de Carã, depois da morte de Terá, que Abraão saiu, né? Nós sabemos da história. Então, Abraão foi multiplicado. Abraão recebeu a bênção da multiplicação com Melquisedeque. Quando ele encontrou Melquisedeque, porque eu creio que Melquisedeque, eu creio não, a palavra de Deus mesmo fala, Melquisedeque não tinha nenhuma genealogia, sem pai, sem mãe, sem dias de vida, quer dizer, não nasceu, era um homem que não nasceu, era um homem espiritual, mas que viveu naquele tempo. Ele era rei de Salém, né? Melquisedeque não é o nome, Melquisedeque é um título, né? Ele era rei de Salém. Melquisedeque encontrou com Abraão e levou pão e vinho a Abraão. Abraão participou daquela ceia com Melquisedeque, quer dizer, pegando para ele aquela bênção daquela linhagem, né, de multiplicados, de povo eleito do Senhor. Olha que maravilha, né? E recebeu a bênção da multiplicação. Abre comigo em Isaías, que eu vou mostrar para você. Abre comigo em Isaías, capítulo 51 de Isaías. Capítulo 51 de Isaías, que fala assim, preste bem atenção. Ouve-me vós, os que segues a justiça. Somos nós, né? O povo de Israel, né? Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Nós fomos enxertados. Primeiro os multiplicados se multiplicavam. Agora nós que acreditamos em Yeshua, nós fomos enxertados na célula mãe e somos um só. Mas continuando aqui, ouve-me vós que segues a justiça, quer dizer, que segue a verdade, que os que buscais ao Senhor, nós que buscamos o conhecimento do Senhor, né? Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Abraão, né? No caso aqui, Abraão é a rocha e Sara é a caverna, né? O poço de onde nós fomos cavados, né? Nós somos próprios cavados. Foi procurar, o Senhor procurou um homem que temesse a Ele, né? Que houvesse fé nele, que acreditasse nele. Ele achou Abraão e através de Sara nós somos cavados em Abraão e em Sara, né? Então, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Porque ainda quando ele, está falando de Abraão, ainda quando ele era um só, eu